Olá, meu nome é Antônio Roberto Vigni, eu sou cientista político. Hoje é dia 21 de março de 2016. Nós estamos agora na 25ª fase da Operação Lava Jato, que está acontecendo pela primeira vez de forma internacional lá em Portugal. E eu ouvi até alguns comentários de alguns portugueses, porque já sabiam que ia acontecer alguma coisa por lá. E até algumas coisas bem engraçadas. Assim, vocês prendam o Lula, porque se vocês não prenderem, nós prendemos. Então, desse nível a coisa. Acho que se inspiraram lá também, estão cansados da corrupção lá também, e a corrupção do Brasil está sendo exportada. Muita gente que atua aqui no Brasil está atuando de forma binacional, não só com o Brasil. Isso é crime internacional já, a coisa tá séria. E isso explica muita postura. Eu falei isso no Hangout ontem. Por falar nisso, eu tenho que agradecer o Maro, o Jean e o Rogério. Rogério ou Ricardo? Ricardo, acho. Ricardo. Pelo Hangout que foi feito ontem. Tá? Nós no Hangout conseguimos atingir 12 mil pessoas, só no Hangout. E eu confesso que fiquei emocionado com a atitude das pessoas na internet. Estou olhando aqui, em um dia apenas, 123.733 visualizações no vídeo no YouTube, fora o do Facebook. Eu postei também o mesmo vídeo no Facebook. Essa visualização toda demonstra o interesse das pessoas no que está acontecendo hoje no país. Lula, por exemplo, está já pedido, pelo amor de Deus, está tentando um habeas corpus para não ser preso, pedindo por favor ao Sérgio Moro para não ser preso. Vai ser preso. Vai ser preso. É uma questão de tempo. Por que não prenderam o Lula ainda, Antônio? Já que ele vai ser preso. Eu já expliquei isso algumas vezes, eu vou explicar de novo. Tá? Lula é um risco para o país. Então a situação da prisão dele tem que ser muito bem fundamentada. Para não gerar clima de guerra civil. Ainda assim é possível que aconteça. Tá? Como eu expliquei também no Hangout, que o dia que acontecer alguma coisa em relação a Lula ou a Dilma, ou aos dois, tá? Vai gerar uma situação celeuma, um conflito, né? Que está sendo ameaçado, inclusive a questão do Evo Morales. O Evo Morales é um incendiário, né? Ele pegou e... eu vou tocar meu exército para cima de vocês. Eles não têm força para... O exército da Bolívia não tem força para invadir e confrontar o exército brasileiro. Não existe força. Mas acontece que essa ação não vai ser só da Bolívia. Eles foram procurar a Unasul exatamente para buscar os reforços e os apoiadores da Unasul e do BRIC. Então, o que é o BRIC? O BRIC é a África do Sul. O BRICS no caso, tijolo, a palavra tijolo. Então, são tijolos para fazer uma nova construção, uma nova ordem mundial. Basicamente é isso. Tá? Esse é o projeto deles. E quando tu tens, na verdade, a palavra BRICS, ela é a sigla da primeira letra de cada país que está envolvido no processo. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no caso. South África.
né? Então, basicamente é isso. E o que acontece? Esses parceiros dos BRICS, eles são financiados, o banco do BRICS é lá na China, que por acaso está adquirindo, só por acaso, né? Adquirindo, sem sequer, você estava reclamando, porque faz privatização, o Fernando Henrique faz privatização. O governo Lula, o governo Dilma não fazem privatização, eles simplesmente vendem. Entregam uma usina hidrelétrica para a China, venderam uma usina hidrelétrica para a China e uma usina de carvão para a China. Venderam. Não fizeram licitação, não fizeram nada. Vamos vender para a China alguma coisa. Que tal uma hidrelétrica? Tudo bem. De que interessa a China adquirir uma hidrelétrica nacional, ainda mais duas? Uma fonte de energia do Brasil. Eles vão carregar energia no bolso, vão botar um monte de chinesa atravessando a nado com sacolinha, alguma coisa, para levar energia lá para a China? É isso? Não é assim que funciona o negócio. Então por que eles estão adquirindo energia do Brasil? Nós que somos deficitários em energia. Nós que desde o período militar não temos outras matrizes energéticas. Estamos vendendo as nossas matrizes energéticas para um outro país, para uma outra nação. E a China, não é um país qualquer, é a China. Que foi o que deu o problema do período militar aqui no Brasil. Que deu o conflito que causou o período militar aqui no Brasil. E por sinal, o comandante do exército está dizendo que não, que é exagero dos intervencionistas dizer, olha, vocês não devem clamar por intervenção militar, porque nós estamos dando uma democracia. Comandante, pelo amor de Deus. Eu até agora estou defendendo o senhor, mas está difícil, né? Está complicado. Eu sei que a gente está... é necessário que a gente faça alguma coisa nesse aspecto. É necessário que a gente tome alguma posição. Né? E realmente, tudo que a gente está falando está dentro das normas da lei. Não tem nada de abuso ou errado nos nossos comentários, até pelo contrário. Né? Até a gente entende o momento que ainda requer um pouco de atenção, ainda não é... O que eu venho dizendo para as pessoas, e eu acredito realmente nisso, piamente nisso, é que como o senhor e toda a sua força, no caso o Exército, a Marinha Aeronáutica, são segundo escalão, para que vocês possam fazer a parte de vocês vão ter que ser chamados pela Câmara ou pelo novo presidente, no caso, se houver alguma crise realmente no país. Né? As Forças Armadas só podem agir, né, se forem convocadas hoje, né, ou pelo presidente da República ou por seu substituto natural. Como o PT não vai fazer isso, né, a não ser que aconteça uma guerra civil, eu estou recomendando para as pessoas não vão para a rua para não entrar em conflito e não criar uma necessidade da Dilma chamar as Forças Armadas para defender o governo dela. Nesse sentido, porque só agem em situação de guerra civil ou em situação de intervenção, de invasão estrangeira. Mas está aportando a coisa. E a presidência da República do Brasil discutiu a possibilidade de cancelar isso. Ela já saiu a matéria esse final de semana. Ela foi discutir a possibilidade de cancelar o Congresso Nacional e o Judiciário, ou seja, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo está atuando contra o Legislativo e contra o Judiciário para se manter no poder. Isso é golpe de Estado. E pela Constituição, quem age numa situação dessas, um golpe de Estado, quem dá a voz de prisão à presidência da República num caso desses, é as forças militares. São as forças militares. Porque isso é golpe de Estado. Isso é o artigo 85 da Constituição. Crime de lesa pátria. Então o povo não está exagerando não, o senhor é que não se tocou ainda, que tem o artigo 142, né, que o senhor defende a nação. O senhor defende a nação. O Exército Brasileiro tem que sim fazer a parte dele. Por isso as pessoas estão reclamando. Porque nós estamos sim clamando, e realmente as pessoas não estão diminuindo, estão aumentando.
É uma questão de lógica a gente perceber que existe alguma coisa assim de estranho no paraíso. Tem algo de errado. Tá, eu até posso entender o seguinte, ó, e isso também as pessoas podem tentar entender. Tá complicado de entender, que já deveria ter acontecido. Porque a gente quer isso imediatamente, a gente quer acabar com essa situação. E o exército no poder, ele vai possibilitar, por exemplo, um sistema bipartidário nacional. A gente acaba com todas as siglas, coloca duas siglas só e extingue o PT. E torna aquelas pessoas que fazem parte hoje do PT inelegíveis durante um prazo de 8 anos nas formas da Constituição. Mas em um estado de exceção, sim, pode ser criado o bipartidarismo. E facilitar a vida de todo mundo. Acabar com tudo que está acontecendo. E aí investiga-se pessoas dessas duas siglas. Aquelas pessoas que estavam fazendo parte daqueles processos de corrupção. Aí não se extingue a questão do partidarismo ou dos partidos políticos, mas se extingue as siglas que estavam comprometidas, a situação que estava comprometida no país. Essas duas siglas vão nascer comprometidas? Vão nascer comprometidas, mas vai facilitar para o povo perceber tirar os indivíduos desse processo. Facilita muito mais para votar, para se relacionar, inclusive em matéria de filosofia, de conceito. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras podem fazer isso. E o país clama por isso. Isso até para os próprios políticos vai ser bom, porque vai modificar o sistema. Isso até para os políticos vai ser bom, porque vai dar credibilidade para eles. Eles hoje estão em baixa credibilidade, em baixa confiança. E se nós dermos as condições para que a política modifique, pode ser que modifique tudo. O que a gente precisa? A gente precisa trazer crédito para o Brasil, a gente precisa trazer confiança para o Brasil, né? E para esse tipo de coisa acontecer, tem que acontecer algo realmente radical que modifique todo o sistema político nacional, que acelere o crescimento nacional. Ninguém quer aqui que o Exército fique 20 anos, 21 anos, como aconteceu da outra vez. Nem vocês. Ninguém quer. Mas em 2 meses, que é o máximo que a Constituição permite que o Exército Brasileiro fique no poder, pode ser feito muita coisa. Se vocês não sabem fazer, me chamem que eu digo para vocês um monte de coisa que é possível ser feita. Mas acontece que sabem, vocês sabem, a Constituição está ali, vocês sabem interpretar ela. O que acontece hoje se a Dilma e o Lula caírem, eles forem presos? Com certeza eles não vão aceitar. Eles vão tentar fazer uma guerra externa e interna, com os BRICS e com o Unasul. Vai ser a primeira vez que vai acontecer alguma coisa assim desse nível. E o senhor sabe que eles não vão... é bravata, é bravata. Não é bravata. Não é bravata. Nós temos uma situação sine qua non. A gente tem uma presidente da República tentando se manter no poder às custas de ameaça, de guerra internacional. Isso é, sim, motivo para deposição. Não importa se ela vai fazer ou não, ela já ameaçou, ela fez a ameaça. Isso é crime. Ela foi discutir isso com uma nação estrangeira, com o presidente de uma nação estrangeira. Isso é crime. Qual é a parte do crime que o senhor não entendeu nesse respeito? A gente entende, e pelo menos eu entendo, mas está complicado dos outros entenderem, que como o senhor é segundo escalão, tem que esperar um pouquinho para entrar a intervenção com o impeachment. Né? Que primeiro tira a presidência da República, que é do PT, para ela não ser obrigada a convocar vocês. Porque se ela convocar vocês, o Exército e a Marinha Aeronáutica ficam à disposição do PT, do governo do PT. Isso é o que eu venho alertando para as pessoas. Mas, sinceramente, da forma como está, talvez nem seja necessário. É simplesmente alegando a verdade sobre essa situação, vocês vão ter o Legislativo e o Judiciário a favor de vocês no momento que comprovarem essa situação, entender essa situação e derem um prazo legal para entregar tudo isso de volta.
O que vocês têm que acertar é um acordo em relação a isso com o judiciário e com o legislativo. Se eles perceberem que realmente vocês não vão sair prendendo Deus e o mundo, porque isso não é a função de vocês, o que vocês têm que fazer é defender a nação. E a atitude da presidência da República, neste momento, é contrária à defesa nacional. Ela é causadora da crise nesse momento. Então, para evitar a crise, tem que ser criada uma nova crise. Para se evitar a crise do conflito armado internacional e da perda de soberania nacional, porque o que está acontecendo aqui é que a presidência da República está oferecendo a soberania nacional do Brasil para a criação de uma pátria grande, do tal do Foro de São Paulo. E vocês vão deixar isso acontecer? Ou vão esperar uma situação democrática acontecer? E se não acontecer? E se antes disso acontecer a invasão? Para preservar Lula e Dilma? Vocês estão dispostos a esperar isso acontecer, a eles darem o primeiro passo? Eles já deram o primeiro passo, eles ameaçaram. Ela não pode ameaçar o povo brasileiro, ele é presidente do Brasil. Qual é a parte que não foi entendida disso? O povo está com medo, as pessoas estão com medo. O pessoal está dizendo assim, não, Antônio, isso aí não é desse jeito. O senhor sabe, tanto quanto eu, que foi assinado um acordo na Rússia para a criação de uma base militar da Rússia no Brasil. Foi assinado. O senhor sabe que foi assinado um decreto-lei da Dilma e o senhor, que permite que forças internacionais façam treinamentos estratégicos aqui no Brasil. E não precisa da permissão mais do Exército Brasileiro para isso. O senhor sabe que existe isso. O senhor tem conhecimento dessas informações. E aí soma 2 mais 2 para ver se vai dar 5. Eu não tô inventando nada, tá ali. Vocês podem pesquisar, podem ver as informações, ver se é verdade ou não. Então, o que, diante desse quadro, diante desse cenário, dizer que uma declaração dessas é fugaz, não procede, não importa, não é importante, não tem valor. O senhor pode até dizer isso para quem não está acompanhando, mas para quem está acompanhando, quem está verificando a situação como um todo, na questão geral, a gente está preocupado sim. As pessoas estão preocupadas, e com razão. Porque a gente não quer se tornar uma pátria grande. O Brasil quer ter, de novo, ordem e progresso. E a gente conta com as Forças Armadas para isso, porque está na Constituição que elas são defensoras do Estado e da nação, não de governo. Não de governo. O governo, ele é protegido pelas forças policiais, e pela justiça e pela lei. O Estado é defendido pelas Forças Armadas. A nação é defendida pelas forças policiais e pelas Forças Armadas. Ou eu estou falando besteira? Não, né? Então a função do Exército aqui, a função da Aeronáutica, a função da Marinha aqui é defender o povo, defender o Estado. Até mesmo contra a própria Presidente. Contra o partido dela, que está agindo de má fé nesse momento. Para se manter livre de prisão ou de investigação, eles estão agindo de má fé. Estão cometendo crime de lesa pátria. Crime de traição. Como é que nós vamos ser punidos, nós brasileiros vamos ser punidos, ou condenados, ou investigados, pelo fato de estar clamando, um clamor popular, um direito de livre expressão, um clamor popular cívico e militar por democracia. Nós não podemos pagar por isso. O Exército tem que fazer a parte dele.
As Forças Armadas têm que fazer a parte delas. E está na hora disso acontecer. O crime foi cometido, a gente não tem que ficar esperando. Avaliem melhor essa situação para que não aconteça isso no momento de uma invasão. A gente não quer que isso aconteça no momento de uma invasão. A gente quer prever o problema diante de uma crise que tá iminente, que está por aí. E o crime já foi cometido, que foi a discussão do assunto, a colocação do assunto. A imprensa colocou isso. No momento que foi feito isso, isso é um ato de insurreição nacional. A presidente tramando contra o seu próprio país, para se manter no poder. Derramamento de sangue inocente. O senhor quer que alguém entre aqui e comece essa guerra interna e externa, isso? Ah, eu não quero provocar isso agora. Eu não quero começar a provocar isso agora. Bom, a melhor forma de fazer isso é tomando a providência e tomando a iniciativa antes que aconteça. Porque ela está ameaçando o juiz Sérgio Moro, ela está ameaçando o judiciário, ela está ameaçando... O Lula já mandou o judiciário para o quinto dos infernos. Já mandou o legislativo para o quinto dos infernos. E já mandou as Forças Armadas também para o quinto dos infernos. E a gente está vendo todo mundo se acovardar diante de um partido. De um só partido. Que já disse que tem exército particular. Isso é inconstitucional. Pior que inconstitucional, isso é crime. Qual é a dificuldade que tem de se entender tudo isso? E aí vem um pessoal da imprensa dizendo, não, nós vivemos numa democracia. Gente, pelo amor de Deus, vamos ver o filme A Onda que eu tenho ali no meu perfil do YouTube. Vão dar uma olhadinha, vão assistir o filme para ver. A gente está vivendo dentro de uma ditadura, dentro do nazismo latino. Faz parte de algo muito maior, internacional. A crise é internacional e o Brasil está no centro disso tudo. É que aqui que está acontecendo todo esse processo, porque o Brasil é rico, sim, é rico. E apesar de o banco ser lá na China, do BRICS, os recursos, as riquezas que estão financiando o crime internacional hoje, elas estão saindo do Brasil. O Brasil está financiando o crime internacional. E as nossas Forças Armadas não estão fazendo nada para impedir isso. Onde está a inteligência das Forças Armadas que não se dão conta disso? Um civil, um cientista político civil é obrigado a dizer isso. O povo clama pelas Forças Armadas agindo em nome do povo. E eu não tenho medo, já me ameaçaram lá nas redes sociais. Ah, tu vai ser investigado pela Polícia Federal. Por favor, me chamem o Sérgio Moro para me investigar. Porque quem não deve não teme.